Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Minha gente, hoje a gente já vai começar aqui, antes de entrarmos na nossa semana de revisão, eu vou falar, né, porque como é bastante conteúdo, eu quero falar de maneira mais tranquila sobre histologia, para a gente estudar um pouquinho sobre os tecidos animais. Então, para começar, já quero aqui compartilhar esse slide com vocês. Bom, histologia, gente, é o ramo da biologia que estuda os tecidos. Então, o que forma os tecidos? Quando a gente já viu que as células elas têm uma capacidade de realizar todas as atividades referentes ao metabolismo do organismo. Quando as células elas se unem com uma determinada finalidade, elas ficam especializadas numa determinada finalidade, a gente dá um nome disso daí de tecidos. Então, nos animais, nós podemos classificar os tecidos em 4 grupos diferentes, que são tecidos epiteliais, conjuntivo, muscular e tecido nervoso. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tecidos epiteliais, né? Então, o tecido epitelial, ele é composto de células justapostas, né? Ou seja, elas são grudadinhas uma na outra, em que quase não tem uma substância intercelular entre uma célula e outra, né? Geralmente são tecidos de revestimento, que vão revestir órgãos internos, cavidades, a pele, e o próprio tecido epitelial glandular, que é o que compõe as glândulas do nosso organismo. Então, os tecidos de revestimento, a gente pode classificar, né, de acordo com as camadas de células. Então, quando ele é de uma única camada, a gente chama de simples. Quando é de diversas camadas, a gente chama de estratificado ou de pseudoestratificado, de quando ele é uma camada de célula, mas tem alturas diferentes, né? Então, os tecidos epiteliais simples, né, de uma única camada de células, eles podem ser separados de acordo com os formatos dessa célula, né? Então, quando a gente chama de tecido epitelial simples pavimentoso ou escamoso, né, ele é composto de células que ficam achatadinhas, e é ele que vai formar os alvéolos pulmonares, as paredes dos capilares e o revestimento interno das veias e das artérias, tá? Quando a gente chama de tecido epitelial simples prismático, ou colunar, ele é composto de células aproximadamente de formato cilíndrico, né? Em que as células elas vão ter um formato cilíndrico, também de uma única camada. Ele forma o revestimento interno do útero e dos intestinos. Nestes, as suas células vão apresentar microvilosidades, né? Que são deslocamentos. As microvilosidades, como eles aumentam aí, quando a gente diz que aumenta a superfície, né? A superfície de contato também é aumentada, porque você imagina que você vai ter muito mais espaço se eles estiverem dessa maneira do que se estivesse esticadinho, né? Então, aumenta a eficiência da absorção dessas substâncias nesse tipo de tecido aqui, como, por exemplo, é o tecido do estômago. O tecido epitelial simples cúbico também, de uma única camada, toda vez que falar que é simples, é uma única camada. Ele é formado por células cúbicas, né? Que é o que vai formar a parede dos túbulos renais, nos rins, que promove a absorção de substâncias presentes na urina e formação que serão passadas para o sangue. E o tecido de revestimento dos ovários também é formado por esse tipo de tecido aqui, que é o epitelial simples cúbico, tá? Quando a gente começa a aumentar a quantidade de células, né? Então, se ali no simples é de uma única camada, existe um outro que são diversas camadas aí de células, que é o que a gente chama de estratificado, né? Então, eles também são classificados de acordo com o formato de suas células, em que o pavimentoso, ele é encontrado na epiderme, né, na nossa pele, e reveste a boca e o esôfago. Está relacionado à proteção de impactos mecânicos e contra a perda de água também, tá? Tem também o tecido epitelial estratificado de transição,
que ele vai revestir internamente a bexiga urinária e vai ser composto de células de formato aproximadamente globoso, porém a forma das células e o número de camadas do tecido vai variar conforme o grau de distensão a que é submetida, né? Essa bexiga. Então, imagina, se a bexiga está mais vazia, a quantidade de camadas é maior. Conforme essa bexiga vai ficando esticada, ela distende, né, por conta do aumento do volume aí de urina, a quantidade dessas células, né, dessas camadas de célula diminui também, porque é como se elas se deslocassem uma camada da outra para poder dar espaço, né, para a bexiga armazenar a urina. Depois, nós temos o tecido epitelial estratificado prismático, né? Que vai formar a túnica conjuntiva, que é a membrana que protege a parte interna da pálpebra e o bulbo do olho. Também é um tecido que vai revestir a uretra, que é o canal que conduz a urina para fora do organismo, tá? Que é a mesma história lá do tecido epitelial simples prismático, tá bom? Bom, depois desse tecido estratificado, tem o que a gente chama de tecido epitelial pseudoestratificado, né? Que ele vai possuir apenas uma camada, só que essas células vão ter alturas diferentes, uma das outras. O que acaba dando essa falsa impressão de que são várias camadas, né? Ela vai revestir, esse tecido reveste internamente a traqueia, os brônquios, onde vai realizar a função de proteção e secreção, tá? Que vai produzir alguma secreção. Então, por exemplo, o muco, né, o famoso catarro, ele é produzido por esse tipo de tecido aí. Por último, gente, o tecido epitelial glandular, né, que é o que a gente conhece aí como glândulas. São estruturas especializadas em produzir e eliminar secreções. Elas podem ser de 3 tipos: exócrinas, endócrinas ou mistas, né? Mistas também pode ser chamada de anfícrinas. Então, as glândulas endócrinas são glândulas que vão produzir substâncias para serem liberadas dentro de uma cavidade, né? Então, aqui, no caso, né, a gente conhece como hormônios. Então, os hormônios são produzidos por glândulas especializadas. Um hormônio é um mensageiro químico que atua longe da célula que o produziu, geralmente estimulando e inibindo o funcionamento de um órgão de uma outra glândula. Eu costumo dizer que é o seguinte: um hormônio, ele é como se fosse uma rede de rádio. Então, o rádio, ele emite aquela informação e apenas se você sintonizar naquela rádio, né, ou no caso aí o seu aparelho, é o receptor dessa onda de rádio, né? Então, é somente se você tiver esse receptor que você consegue escutar. O hormônio é da mesma maneira, então tem órgãos específicos que têm a capacidade de receber aquela informação e só ele vai receber aquela informação, como uma rede de rádio. Depois desse tipo de glândulas, que é chamada de endócrina, tem as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, elas são compostas de ductos secretores que vão lançar as secreções diretamente em cavidades corporais ou para fora do corpo, né? Que são as glândulas que a gente conhece como glândulas salivares, as glândulas sudoríferas e sebáceas, né? No caso da salivar, joga na boca, as sudoríferas expelem o suor para fora do corpo para manter a temperatura corporal, e as sebáceas é o que elimina aí aquele sebo, a gordura, para manter a pele hidratada, tá? Então, essas daí são as chamadas glândulas exócrinas. E, por último, as glândulas mistas. As glândulas mistas são essas que vão realizar as duas funções. No nosso corpo, nós temos o pâncreas, que tem essa ação, né, em que uma porção do pâncreas, ele é endócrino, que vai produzir os hormônios insulina e glucagon, e uma outra porção, que seria a porção mais interna aí do pâncreas, ele vai produzir diversas enzimas digestivas que a gente conhece como suco pancreático, que é lançado dentro do duodeno para auxiliar no processo de digestão, tá? Então, aí no caso, o pâncreas, ele é considerado uma glândula mista, ou também chamada de glândula anfícrinas, tá? Bom, e para finalizar então, gente, eu quero fazer um exercício com vocês, que é o que está na página 19. Esse exercício, ele diz o seguinte, eu quero fazer esse 3 aí. Ele diz o seguinte:
O tecido epitelial, como regra, não tem vasos sanguíneos. Como, então, as suas células são alimentadas? A gente já viu que, como o tecido epitelial são de células justapostas, né, uma muito coladinha na outra, não tem um vaso entre uma célula e outra. Então, como que essas células são nutridas, são alimentadas? Então, essa nutrição, ela é feita por difusão, né, através de do tecido conjuntivo subjacente, que é vascularizado. Então, um tecido conjuntivo que vai envolver esse tecido epitelial aí é que vai fazer a nutrição dessas células, tá? E um último exercício, que é esse da Universidade Federal Fluminense aqui do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte: o tecido epitelial do intestino apresenta microvilosidades que correspondem a um recurso utilizado para. Ele quer dizer o seguinte, que o tecido epitelial do intestino, para que servem as microvilosidades? Quando a gente pensa em microvilosidades, você tem que imaginar que é como se fosse uma rede de ondinhas. Se ele fica em formato de ondas, ele aumenta o espaço. Se você tivesse que percorrer, né, um caminho aonde você sobe e desce a serra, ou um caminho reto, qual que você percorreria menos? O reto, porque aquele que você sobe, desce, o caminho é maior. Então, se isso acontece dentro do organismo, aquele que é o maior caminho, ou seja, que vai aumentar a superfície de contato, seria essa das microvilosidades. Então, qual que é a função dele? Facilitar o movimento? Não, nada a ver. Aumentar a superfície de absorção? Sim. Obter mais energia também não tem nada a ver. Manter morfologia? Não. Evitar a perda de água? Não. No caso aí das microvilosidades, é de aumentar a superfície de absorção. Sempre que falar de microvilosidade, você já tem que saber que é aumentar a superfície de absorção. Bom, eu vou parar por aqui essa aula, para a gente poder ir percorrendo nesse conteúdo que é bem denso, bem devagar, para vocês assimilarem o conteúdo, tá bom? Bom, então é isso, pessoal, e a gente se vê na próxima aula.